Muito bem, boa noite a todos. Então, após o nosso primeiro momento brilhante da apresentação dos trabalhos dos egressos do programa ProfEPT, nós vamos iniciar, então, o segundo momento dessa noite, que é a sala da apresentação dos projetos em andamento, né? Então, nós vamos convidar agora para fazer a sua apresentação o mestrando André Vitor de Abreu, né? Professor André, o André é professor aqui do campus Cuiabá, na parte do departamento de civil, né? André, seja muito bem-vindo, orientado da doutora Ângela Fátima da Rocha. André, tu tem aí de 10 a 15 minutos para fazer a tua apresentação, e aí tu vai ser arguido pelo professor Tiago Beirigo, tá? Então, André, eu desejo boa sorte na tua apresentação. Fique à vontade. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Só gostaria de fazer um adendo aqui. Esse não é o resumo da minha pesquisa, e sim um resumo do artigo produzido na disciplina de bases conceituais, onde o professor Geis e o professor Lúcio foram os professores responsáveis da disciplina. Eu e minha orientadora, a professora Ângela, me orientou a apresentar no seminário. Então, esse é um resumo do artigo, não da minha pesquisa. Tá? Então, eu começo a apresentação agora, me apresentando. Meu nome é André, o ensino médio integrado no Brasil e a escola gramsciana. Tá? Aqui eu trago a minha agenda, é um pouco diferente, né? Ela tem o desenvolvimento diferente, porque é em cima do artigo, onde eu trago aqui na minha introdução uma fala da Marise Ramos, né? O ensino médio é, sem dúvida nenhuma, o caminho mais próximo de uma educação capaz de articular a formação humana e o mundo do trabalho, né? Veja que frase poderosa, né? Olha a potência que tem essa fala. Então, nesse sentido, a educação pode cumprir, de fato, sua parcela, né? Na transformação social, onde os alunos podem se tornar cidadãos capazes de pensar e ser autônomo da sua própria vida. E, logo em seguida, eu trago essa obra de Manacorda, né, o princípio educativo em Gramsci, né, onde, já que na literatura corrobora diversas teorias, né, do filósofo, já que ele defende que a educação deveria se concentrar na produção, ou seja, o trabalho como princípio educativo, tá? Então, eu passo aqui para o meu objetivo. O objetivo desse trabalho é fazer um paralelo da escola unitária e o ensino médio integrado na atualidade em nosso país, a partir do diálogo com as teorias de Gramsci, em especial a sua concepção do trabalho como princípio educativo. Então, eu trago aqui na fundamentação teórica esses 4 eixos aí que gira o tema. E, no início aqui, eu vou fazer uma apresentação de Gramsci, para quem não conhece. Gramsci foi um jornalista político intelectual, nascido em Ales, na Itália. Gramsci passou sua maior parte de sua vida, após ser condenado, né, no regime fascista de Mussolini. Ele conseguiu escrever diversas obras, uma delas intitulada O Caderno do Cárcere, que representa uma abordagem do pensamento marxista mais atualizado, né? As ideias de Marx mais atualizadas. Gramsci foi libertado em 1934 e veio a falecer na Itália em 1937. Então, e ele propunha a escola unitária, né? A escola unitária, primeiro, a princípio, é importante registrar que Gramsci ele considerava todo mundo basicamente são intelectuais, o pedreiro, o marceneiro, desde o cidadão mais simples até o proprietário da fábrica, os filósofos. Para ele, considerava todos são filósofos, são intelectuais, tá? Então, Gramsci também defende que os diversos tipos e graus de escola no campo econômico, ela é a maior responsável pela desigualdade social, tá? Ela que gera essa desigualdade no tecido social. Os diferentes tipos e graus de escolas no campo econômico, ou seja, vinculado na economia. O trabalho e a escola em Gramsci, ela tinha uma denotação assim diferente, ela tinha funções complementares, né?
Elas, por exemplo, o trabalho aparecia como princípio educativo e não o contrário, ou seja, como um instrumento de ensino. A escola idealizada por Gramsci, ela tinha ela seria administrada pelo Estado, acima de tudo. No final, nós vamos fazer uma consideração sobre isso. E ela funcionaria em tempo integral, tipo internato, estrutura completa de hospedagem, alimentação, né, bibliotecas especializadas. Ele defendia também uma organização diferente, né, onde o ensino inicial deveria ter de 3 a 4 anos, tá? E, na sequência, deveriam ser ensinamentos de direitos e deveres para o aluno, que, na época, lá, ele considerava isso tudo negligenciado, tá? E, logo em seguida, no final, mais em torno de 6 a 7 anos, deveriam utilizar a etapa onde ele utilizava a fase decisiva, plantando conceitos e valores fundamentais do humanismo, da autonomia moral, né, para posterior ingresso à universidade. Então, desse jeito, transformar um cidadão que consiga dominar sua realidade. Essa é a escola unitária descrita por Gramsci. E o ensino médio integrado no Brasil, né, EPT, no Brasil, faz parte do sistema capitalista, né, ele sempre reservou as melhores escolas. Ele sempre reservou a melhor escola para os seus filhos, né? A elite sempre reservou para os seus filhos e o trabalhador sempre, né, uma situação bem difícil. Então, nessa perspectiva, cria-se a Escola dos Artífices, né, em 1910, onde ela sofreu várias intervenções por parte do governo, e na última dessas transformações originou-se os institutos federais, né? Então, assim, desde a sua implantação em 2008, os institutos federais, com a proposta pedagógica de educação integrada, mesmo encontrando dificuldades na elaboração de sua proposta de formação humana e técnica, ela ainda se apresenta nesse contexto como pioneiro pela luta, né, da formação integral, tá? Então, essa é a minha fundamentação teórica. Os procedimentos metodológicos, né? Esse trabalho foi elaborado com abordagem qualitativa e se utiliza da revisão bibliográfica, temos como base a literatura que compõe a disciplina de bases conceituais do ProfEPT. O tema proposto nasceu da leitura da obra e apresentação, né, O Caderno do Cárcere, Os Intelectuais e o Princípio Educativo do filósofo Antônio Gramsci. Temos como recorte as reflexões sobre a escola unitária, idealizada pelo mesmo, sendo permeadas por autores que versam sobre o tema ensino integrado na linha do programa, né? Trago aqui também algumas falas da Ciavata e Della Fonte. Não é possível fazer a implantação de uma educação politécnica em um país dominado pelo capitalismo há séculos, né? Essa é Ciavata. E a educação do futuro nasce sob a hegemonia burguesa. E enquanto essa hegemonia não for superada, ela não se planifica, né? Duas falas aqui importantes para reforçar a fundamentação teórica lá que eu falei agora, mas tudo bem. E aqui, para fechar algumas considerações finais, com tudo isso, com todo o que foi apresentado no artigo, eu posso concluir que a escola ela é como um lugar legítimo de construção do conhecimento e, acima de tudo, a emancipação humana. Não é só o ensino, né? Ela tem que abarcar toda a vida do aluno e entender como que ele pode transformar a realidade dele com isso. E, no final, aqui está a desigualdade nas oportunidades de acesso ao ensino. Essa obra toda ela fala muita coisa, porém, a coisa mais importante que eu achei, se eu não me engano, na página 37 do Caderno do Cárcere, Gramsci propõe o quê? Essa escola unitária, ela é de uma maneira, ela é unitária mesmo para todas as classes sociais, ou seja, nesse próprio capítulo, ele fala que não haja educação privada, ou seja, o Estado toma conta. Manacorda fala lá em Marx, fala que Marx ele queria extinguir o Estado,
Gramsci não, ele utiliza a superestrutura para igualar toda a sociedade, ou seja, é uma escola única para os filhos da elite e dos trabalhadores, ou seja, não ia existir escola pública e privada, iria existir só uma escola unitária que abarcasse tudo isso, para pelo menos tentar parear, para reduzir a desigualdade social. Porém, nesse mesmo capítulo, ele argumenta que, mesmo assim, ainda um filho da elite, ele ainda vai sair na frente um pouco, né, devido à sua melhor condições de sobrevivência, né? Então, aqui são as minhas referências, aqui meus agradecimentos, né, à minha turma, à minha orientadora, aos professores Lúcio e Geiso, aos professores do ProfPT e do PPGen. Eu agradeço e encerro a apresentação. Muito bem, parabéns, André, pela apresentação. O André deu uma aula para a gente de Gramsci aqui, faz parte, orientado a doutora Ângela, faz parte aí da base teórica da pesquisa do André. Eu convido o doutor Tiago está em sala para compor conosco os comentários sobre a pesquisa dele. Sim, todos. Inicialmente, eu queria agradecer pela oportunidade. E estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo um pouquinho baixinho, professor, mas estamos te ouvindo. Espera aí, o volume. Melhorou? Melhorou. O volume do computador aqui. Inicialmente, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de poder ler o trabalho do André, orientado pela professora Ângela. E eu percebi que o texto ele traz uma discussão bem interessante sobre a formação integral. Isso vem muito a calhar o que é os IFs, né? A questão do IF, muitos o veem só como uma escola técnica, né, que não forma o ser humano para a vida, só para o trabalho, não forma ele para a vivência em sociedade, para a cidadania. Então, esse texto, eu acho que, né, quando ele estiver assim, completo, né, quando ele já for defendido, ele vai trazer interessantes contribuições para esse tipo de discussão, pois, afinal, o que é o IF? Ele forma para a vida, ele forma para o trabalho, né? Ele forma para a ciência, né, que a gente tem essas três vertentes, mas o ideal é formar para todos, né? Aliás, para esses três ramos, coisa que vai ser difícil acontecer. E, assim, dentro do próprio IF, a gente vê gestores que acham que o IF é somente uma escola técnica, né? A gente vê isso no discurso de alguns gestores, de alguns professores, mas não. Quando traz também a formação integral, né, que vem a calhar também com a formação humana, que é um encontro do que é necessário para a educação hoje no norte para os IFs. E também a questão da educação unitária, lógico, né, que a gente respeita Gramsci, que é do século passado, e tudo era outra realidade, eram outros conflitos sociais, eram outros, só que os conflitos normalmente permanecem, mudou só o jeito da batalha, né? Então, é bem interessante, só que eu ainda teço algumas críticas à Gramsci, que eu acho bem interessante a gente não assim, aceitar tudo, assim, aceitar completamente o que o autor disse, porque a gente hoje vem numa vertente da individualidade, né? Tem grupos, que tem sociedades, aliás, que tem comunidades que têm uma necessidade diferente de outras, de outras comunidades, e não necessariamente estão ligadas a classes sociais, né? Podem estar ligadas a lugares onde moram, por exemplo, né? Então assim, é bem interessante, e eu acho que eu acredito que com o desenvolvimento desse trabalho, ele vai poder trilhar esse caminho, né, e verificar o que vai ser melhor para a pesquisa dele, né, o que ele vai poder trazer de resultados, que até o momento, pelo texto que eu vi, está bem interessante, vai ser de grande valia para os IFs, né, mas quando se abrange, a gente tem um pouco mais de complexidade. Então, parabéns pelo trabalho, André, parabéns pela
pela orientação professora Ângela, e assim, esse é um texto que eu realmente gostaria de ler, tá? Então, quando defender, me mandem, porque eu realmente gosto desse tipo de discussões sobre a personalidade do IF, né? O que é o IF? Se é uma escola? Não. É uma universidade? Também não. Então, o que é a gente? Né? Então, muito obrigado, André, Ângela, Jason. Eu que agradeço, professor Tiago. Gratidão, doutor Tiago. Doutor Tiago, professor do programa de pós-graduação em ensino, PPGEM, está falando de Confresa. Gratidão, professor, por estar conosco. Aqui fica uma dica aí de gente interessada para essa banca, hein? Já olha só, costurando as coisas aí, né? Só coisa boa. Obrigado, meus queridos. Doutor Tiago, o senhor também faz a avaliação do trabalho do Gelson. Gustavo Correia Leite, orientado do doutor André Luiz. O Gelson está conosco? Seja bem-vindo, Gelson. Olá, boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo, Gelson. Fique à vontade, então, na tua apresentação do teu trabalho, análise crítica, orientação vocacional na EPT. Isso. É um prazer estar aqui. Confesso que estou um pouco nervoso, né? Estamos aqui no meio de mentes ilustres, só gigante, mas vamos lá. Iniciou, apareceu? Está compartilhando, Gelson, está apresentando. Fique à vontade. Legal. Bom, vou ressaltar que esse trabalho foi feito especificamente para o seminário. Não é a pesquisa completa, mas é uma parte da pesquisa, né? Conforme fomos desenvolvendo o nosso trabalho, achamos interessante fazer essa análise crítica dos PPCs, tá? E junto com o professor André, nós decidimos fazer esse trabalho. Tá? Ele é análise crítica da orientação vocacional na EPT, um estudo no IFMT, Campus Cuiabá, Coronel Taíde Jorge da Silva. O que ocorre é que, dentro da pesquisa, nós entendemos que haveria um problema, que é, no caso, uma lacuna, faltando uma diretriz que trabalhe especificamente com a orientação vocacional. Tá? Aqui a nossa agenda, que já foi socializada pelos colegas. E vamos adiante. O contexto, né? Temos o contexto que a EPT no Brasil, ela iniciou como muito bem estudado e transmitido pelos professores. A EPT iniciou com a formação de ofícios manuais para as populações marginalizadas e, em seguida, né, passando a bola, o bastão para o ensino médio integrado, temos o foco na formação integral e o trabalho como princípio educativo. Né? Essa linha é a que segue, né, o nosso IFMT, que desde 1909, apesar do colega ter informado, né, da inauguração mais recente dos IFs, mas sabemos, né, que o histórico remonta, né, desde a Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso. Né? Só mudou o nome, né, digamos. Né? Então, para fazer esse trabalho, nós encontramos algumas lacunas, né, nas diretrizes, nos decretos, na legislação sobre a orientação vocacional. Porque o que acontece? Entendemos que, ao estudar a educação profissional e tecnológica, não há nenhum direcionamento de como se trabalhar. Ali a gente vê outros direcionamentos, mas não tem algo assim voltado à orientação vocacional. Já que estamos tratando de uma formação integral, uma formação crítica, então é importante, né, incluirmos também a orientação vocacional. Por isso, fomos analisar em que medidas os PPCs do Ensino Médio Integrado, o IFMT, contemplam a orientação vocacional como uma prática pedagógica e quais as lacunas e desafios presentes nessa abordagem, né?
Porque, como não há uma diretriz que direciona, ficou a critério de cada instituição definir como elas abordariam essa temática. Então, nós fomos investigar como os PPCs do IFMT abordam essa temática. Nossos objetivos geral é analisar criticamente os PPCs e específicos, examinar como a orientação vocacional é abordada nos documentos oficiais e propor sugestões para reformulação pedagógica, implementar ações, caso a gente encontrasse alguma lacuna, alguma dificuldade nisso. A nossa fundamentação teórica, como já foi contextualizado, né? Tivemos aqui Castro, que ele detalha um pouco como a EPT no Brasil teve início, desde o período colonial, e depois, seguidamente, nós falamos sobre o decreto 7566, o nosso decreto sobre a institucionalização das escolas de aprendizes artífices, e em seguida, né, progressivamente, no século XX, as legislações vigentes, as legislações que vieram, elas mantiveram a separação entre a educação geral e técnica, o que já foi muito discutido e tem sido muito discutido entre os professores conosco no próprio EPT. Cito aqui o nosso Frigoto, que é um estudioso que fala muito sobre o ensino médio integrado, fala muito sobre os IEFs, e ele destaca que é fundamental articular os saberes técnicos e acadêmicos, uma visão que é amplamente aplicada pelo IFMT, ou seja, faz parte da filosofia do IFMT, articular os saberes técnicos com os saberes acadêmicos, os saberes propedêuticos. Fundamentação teórica também incluímos aqui sobre a orientação vocacional, que de início entendemos que ela era voltada para a identificação de características, para facilitar as escolhas profissionais e preparar os jovens para o mercado de trabalho. No caso, é usado mesmo a palavra que a gente não gosta, né, mercado de trabalho, mas inicialmente ela teve esse viés, teve esse foco, e era entendido como um processo definitivo. A pessoa, o jovem, o aluno, o adolescente, ele passaria por uma avaliação e aquela avaliação iria determinar quem ele seria para o resto da vida dele. Ele passaria o resto da vida dele fadado, determinado a seguir aquela orientação recebida através de alguns testes, algumas avaliações realizadas. Porém, essa orientação vocacional foi evoluindo com o tempo. E a partir do momento que as teorias humanistas e desenvolvimentistas entraram, começaram a se redefinir como que aconteceria esse processo. E entendeu-se que a orientação vocacional é um processo que acontece ao longo da vida. Então, ele não é um processo único, é um processo que ele se desenvolve, é um processo que percorre toda a vida do indivíduo. Como acontece muito, né? Pessoas que se descobrem em uma profissão depois dos 30, depois dos 40, tem pessoas que conseguem realizar aquele sonho de fazer aquele curso, aquela faculdade, ou trabalhar naquela área, que ela nunca conseguiu, o social dela não permitia, financeiramente ela não conseguia, diversos fatores. Então, ela se descobriu ao longo da vida, né, numa nova profissão, no novo campo de saber, no novo curso. Então, atualmente, o foco é promover o autoconhecimento e alinhar as potencialidades, as aspirações individuais de cada um. Nossos procedimentos metodológicos. O tipo da pesquisa é uma pesquisa aplicada. Essa pesquisa ela tem como objetivo gerar conhecimentos voltados à solução de problemas específicos, conforme Gil. Como ela é uma análise documental, o método qualitativo, que examina registros e materiais para compreender contextos e significados dos fenômenos. Ou seja, a gente pegou e analisou mesmo os PPCs, né? Fomos em cada curso e fizemos esse processo de destrinchamento. Tá? Essa análise ela passou por 3 etapas. Primeiramente, foi a identificação dos documentos. Houve uma seleção, porque teria que ser apenas o ensino médio integrado, apenas os cursos, eliminamos outros cursos que não eram do ensino médio integrado. Depois disso, analisamos o seu conteúdo
e depois organizamos numa tabela os resultados. A fonte, analisamos primeiramente a legislação, como foi dito anteriormente, e depois o documento institucional obtidos através do site do IFMT. O instrumento que a gente utilizou foi análise de documentos por meio de um software gratuito, tá? E onde, né, o IFMT, utilizamos, né, os documentos do IFMT Campus Cuiabá, Coronel Kutaíde. É bom diferenciar. Quando essa pesquisa ela iniciou agora, em 2024, mas ela se encerrará em 2026. Como foi dito no início, essa pesquisa é uma parte, né, do nosso projeto de mestrado. Esses são os resultados, como colocados, são resultados parciais. A princípio, nós fizemos apenas o levantamento de dados, para depois, com o decorrer do processo de pesquisa, nós destrincharmos e discutirmos cada item desse de maneira mais profunda. Aqui vocês podem ver que foi elencado e definimos alguns termos na hora da pesquisa. Termos como carreira, emprego, orientação profissional, profissão, vocação e orientação vocacional. Percebemos que houve uma discrepância, não são termos que estão uniformemente encontrados nos PPCs. Nós conseguimos fazer a análise dos resultados e a gente percebe isso. Em relação aos termos orientação vocacional, os termos que são relacionados à orientação vocacional, são termos variáveis. Como nós tínhamos uma hipótese que talvez essa orientação vocacional, esse campo, essa filosofia, essa técnica, essa metodologia, ela poderia estar de forma incipiente nos PPCs. Então, essa análise tivemos como resultado esses seguintes, que muito provavelmente comprovou a nossa hipótese, né? A gente entende que lá no curso de secretariado e eventos, foram os cursos que mais tiveram menções em relação a termos relacionados à orientação vocacional. Exclusivamente no curso de secretariado, a palavra carreira foi encontrada, 4 menções. Emprego, teve 9 citações, distribuídas entre edificações, eletrotécnica, eventos e secretariado. A palavra profissão, apenas em secretariado, aparecendo 5 vezes. E a palavra orientação profissional foi mencionada em todos os cursos, os 7 cursos. E a palavra vocação, apenas uma vez no curso de eventos. E o termo orientação vocacional, nenhuma vez foi mencionado. O que a gente considera com isso? Tá? Há uma insuficiência nos PPCs em relação à orientação vocacional. A palavra carreira e profissão, elas foram encontradas, elas são mencionadas, mas não há nada no PPC que destrinche, que aprofunde, que exemplifique como deve ser trabalhada essa temática. O termo orientação vocacional, ele é ausente em todos os documentos analisados, em nenhum dos 7 cursos foi encontrado o termo orientação vocacional, e percebemos que há uma abordagem desigual entre os cursos. Confirmamos a nossa hipótese, que é uma abordagem incipiente, ou seja, é insuficiente para nós que estamos tratando no IFMT, do Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Médio Integrado, que planejamos uma formação integral, uma formação significativa. Percebemos que é necessário, sim, abordar e aprofundar a temática da orientação vocacional. Isso, futuramente, pode levar ao comprometimento do desenvolvimento integral dos estudantes. Há citações no texto que já identificaram que a ausência da orientação vocacional é um dos fatores que aumenta a evasão escolar. Tá? Com isso, nós recomendamos que haja uma revisão nos PPCs para que, de fato, inclua práticas de orientação vocacional integradas, que haja uma
determinação de estratégias de como abordar essa temática e, para isso, realizar novos estudos. Sugere-se, né, realizar novos estudos qualitativos com os estudantes e os docentes, de modo a fortalecer a formação crítica e emancipatória do IFMT, cumprindo o seu propósito. Aqui eu encerro com as referências e o agradecimento ao Prof.EPT, ao Instituto Federal e a todos que estão em sala. Gratidão, Gelson, pela apresentação. E aí eu convido o Dr. Tiago para fazer a arguição. Pode tirar o compartilhamento de tela, se você quiser. Tirar aqui. Ok. Dr. Tiago, por favor, fique à vontade. Obrigado, querido. Eu que agradeço, professor Jason. Primeiro parabenizo o mestrando Gelson, né, com seu orientador André. A temática deles é bem interessante, eu achei bem pertinente também, né, para o Instituto Federal, que eu acho bem interessante o Prof.EPT pesquisar o próprio Instituto Federal, ou seja, traz contribuições a si mesmo, né, para a gente poder evoluir, para a gente poder trilhar o nosso caminho do futuro aí, como instituição. A questão da vocação nos PPCs, eu acho bem pertinente, porque, às vezes, quem faz o PPC, às vezes, não pensa muito na vocação das pessoas, na vocação dos alunos. Então, assim, traz uma discussão bem pertinente, que tipo, assim, qual é a demanda que a gente quer que ingresse nos cursos, né? Qual é a demanda que é essencial para entrar nos cursos que o IFMT oferece. Então, assim, é bem pertinente. E na apresentação, Gelson, eu posso fazer pergunta, gente? Sim, senhor, sim, senhor. Porque me deu uma curiosidade, Gelson, aqui no momento da sua apresentação. Porque no seu texto você não fala em software. Aí na apresentação você trouxe que usou um software para analisar os dados. Eu só fiquei curioso para saber que software e como você analisou esses dados. Assim, não é uma arguição, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou lhe pondo contra a parede. Foi uma curiosidade que me surgiu durante a sua apresentação. Na verdade, faltou detalhar, professor, que na verdade foi um software de leitura, e nesse software de leitura nós fomos fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, assim, destrinchando, procurando os termos em cada PPC, e com isso fazendo ali a categorização. Por exemplo, orientação profissional. Abrimos lá o Adobe Header, pesquisávamos, né, junto ao PPC, onde citava e quantas vezes era citado em cada PPC. O que ocorre é que, muitas vezes, esses termos eles são citados, mas não há uma estratégia, não há uma metodologia. Por exemplo, pode ser citado lá a orientação profissional, mas às vezes está dizendo assim, a respeito de um departamento. Esse departamento cabe, exemplo, tá? Orientação profissional. Esse documento trata sobre carreira, tal. Então, não tem algo assim, uma estratégia, um programa direcionando assim de como trabalhar. Então, foi feito mesmo assim, de forma manual, através de um software de leitura. Entendi. Bem interessante. Eu acho que quando você terminar essa sua pesquisa, você deve dar encaminhamento para elas para o próprio IFMT, né? Para o IFMT poder adequar as suas documentações, né, os seus orientativos, para olhar mais para essa questão assim, vocacional, que eu achei bem interessante o seu texto, e algo que eu nunca tinha percebido, né, antes de ler o seu texto, que há essa falta nos PPCs. Então, parabéns pela pesquisa, Gelson, parabéns pela orientação, professor André, e lhe devolvo a palavra, professor Jason. Gratidão, doutor Tiago. O doutor Tiago está se apaixonando aí pelo próprio EPT também, né? Estudar a própria casa. Eu vou colocar na fila aqui o orientador, doutor André. Doutor André, o senhor tem a palavra. Vou falar rapidinho, né? Porque essa ideia do Gelson surgiu dele, porque ele foi nosso aluno do subsequente em telecomunicações, e depois ele fez psicologia. Quer dizer, e eu conheço vários médicos que foram meus alunos de eletrotécnica, viraram médicos. Então, talvez um curso técnico que lhe
fosse melhor para a formação dele, seria secretariado, seria eventos, ou seria um outro curso técnico do campus Bela Vista, né? Então, eu acho que falta isso. Talvez pensar no primeiro ano ser propedêutico, para depois os alunos serem avaliados e irem para a área que realmente eles têm uma vocação maior. Então, eu acho que falta um pouco isso aí. Por isso da discussão. Gratidão, doutor André, coisa boa. Parabéns, Gelson, pela apresentação. Doutor Tiago, doutor André. E agora nós vamos chamar, então, no sequencial, a Leandra Costa Ferreira Duarte, também orientada do doutor André, que está tratando sobre produtos educacionais, sobre inclusão de surdos. Está prontinha para iniciar? Já vou te marcar aqui. Leandra está com a gente? Está aqui a Leandra. Estou colocando aqui. Pode começar a compartilhar. Eu vou deixar você aqui. Leandra também mestranda do Prof. EPT. Muito bem, Leandra, estamos te vendo, estamos vendo sua apresentação. Pode apresentar. Boa noite. Boa sorte. Boa noite a todos. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. O tema desta apresentação, então, é produtos educacionais sobre a inclusão de surdos, primeiros passos de pesquisa com o método Design Science Research. E meu nome é Leandra. Sou acadêmica do Prof. EPT e o meu orientador é o professor Dr. André Luiz Amorim da Fonseca. Esta é a agenda da minha apresentação. Então, a minha apresentação, ela inicia por um motivo, né? Principalmente por eu estar aqui com vocês, pelas experiências, pelo caminho que eu tive com a docência e como intérprete de Libras, que me levou a fazer até mesmo a escolha de cursar o mestrado profissional. Eu tenho as minhas formações na área de Libras, então eu inicio aí a minha introdução falando mesmo, né, da Constituição Federal, a Constituição no seguinte... de que a pessoa, ela precisa, todos nós temos o direito à educação, mas que esse direito, ele chega realmente a todas as pessoas, ele é um direito de todos. Então, desde a introdução, né, eu já vou aí conduzindo o leitor a refletir, né, sobre esses dizeres que vêm aí nas nossas bases legais. Então, as nossas políticas públicas educacionais, principalmente a educação inclusiva da pessoa com deficiência, ela teria que ter sido vista desde a Constituição Federal, sendo direito de todos, então não precisaria ter uma legislação específica para a educação inclusiva. E isso não aconteceu, né? No decorrer daí dos anos, tivemos que ter toda essa legislação exclusiva para as pessoas com deficiência, né? Então, o acesso ao conhecimento principalmente, vamos pensar nas pessoas surdas, elas realmente acontecem nos nossos institutos federais, nos nossos espaços, né? Nos nossos contextos escolares. E aí, SCLIR, em 2013, ele considera principalmente as dimensões socioculturais na educação de surdos, porque ele fala que não é somente a acessibilidade arquitetônica que se deve considerar, mas sim a acessibilidade no seguinte aspecto, da educação bilíngue, da educação inclusiva, né? E essa pesquisa, no caso, é um recorte que aí eu me aprendi aos produtos educacionais. Então, todo o início dessa pesquisa, no caso, eu estou apresentando hoje para vocês, ela teve o início do percurso pelo método de Design Science Research.
O objetivo dessa pesquisa, então, ela vem trazer algumas reflexões acerca de 7 produtos selecionados, né, que nós selecionamos durante a pesquisa aí com os produtos, os artefatos, pelo método Design Insight Research. E aí, esses produtos, eles foram selecionados principalmente com o intuito ali de ver sobre a inclusão de surdos, né, os aspectos que tinham ali sobre acessibilidade, a equidade desses surdos no espaço escolar e bem desse discurso da educação inclusiva que é para as pessoas surdas. A fundamentação teórica desse trabalho, nós pautamos então principalmente em Strobel, Capovilla, Gesser, que são autores, são pesquisadores da área, né, que trata ali sobre os marcos históricos da educação de surdos, no caso, como, por exemplo, a educação de surda ela foi constituída, desde o oralismo, comunicação total, bilinguismo, e a oficialização da língua de acesso dos surdos, pelas bases legais, né, que nós temos as legislações específicas, desde a oficialização da Libras em 2002, o decreto em 2005 e a Lei de Acessibilidade e Inclusão em 2015. Nós também usamos, né, como referências, né, para este trabalho, Tardif 2014, e para as metodologias Prodanov e Freitas, Pimentel, Dresch, Lacerda e Antunes sobre o Design Science Research. Os procedimentos metodológicos para esta pesquisa, nos pautamos por uma pesquisa exploratória, qualitativa, de abordagem qualitativa, que ela será, né, realizada, porque é uma parte aí do projeto de pesquisa, né, então ela será realizada no campus Cuiabá. Quando que ela foi realizada? Agora, em novembro, no caso, é esse recorte da pesquisa. A fonte de dados, o portal Educaps, no qual realizamos a busca pelos produtos educacionais, como pelo método Design Insight Research, os instrumentos de coleta de dados, a classificação de artefatos contextualizados, a inclusão de surdos e as formações da área. A análise de dados, nós usamos o método DSR. E esse quadro eu apresento dos 7 artefatos, né, chamados produtos educacionais, que nós selecionamos, principalmente pelas palavras-chave ali que utilizamos, formação docente, né, no caso, assim, formação docente para inclusão de surdos ou inclusão de surdos. E aí os achados, às vezes, não tinham muito a ver com as práticas educativas do sujeito surdo na sala de aula. Então, nós elencamos aí 7, que daí tem guias, né, cartilha, curso de formação, caderno pedagógico, tem um curso em formato de curso MOOC. Este aqui, ele é um exemplo de um dos produtos, um dos artefatos, dá para vocês visualizarem rapidamente. No caso desse guia, ele é um guia para estudantes surdos e servidores do ensino médio integrado do IFC. Ele está no repositório da Educaps, né, onde nós fizemos toda a busca dos 7 artefatos. E ele é um guia visual, no caso, né, destinado para surdos, principalmente, né, aí nós temos a parte de, no caso, até mesmo as orientações para o estudante surdo. Então, com esses artefatos,
pela pesquisa com o método Design Science Research, nós pudemos selecionar eles e visualizar o quanto falta de pesquisas na área da educação inclusiva para surdos. E por isso, nós pensamos até mesmo de que, através desses artefatos, nos faz refletir como pesquisadora que podemos fazer outras pesquisas, né, até mesmo nós achamos aí a maioria dos artefatos dos programas do ProfEPT, um do Profei e alguns outros programas que não têm o produto educacional, mas assim, que tenha, às vezes, a prospecção de se fazer depois, né, organização de um produto ou que possa se estender, né, em outras pesquisas. Então, essas projeções de organização, elas nos fazem refletir em fazer, em elaborar, em organizar uma formação inclusiva dentro de uma instituição. No caso, a instituição que eu trabalho, que é o Campus Cuiabá, é algo assim que eu tenho muita vontade de realizar, que é essa formação inclusiva para as pessoas terem a prática da língua brasileira de sinais com os alunos surdos, que aqui estão, ou os alunos que ingressarem no campus, e que isso depois possa ser uma prática recorrente, né, de formação inclusiva, principalmente por um produto que fique ali disponível, que seja um produto de fácil acesso para todos. Então, a produção de um artefato, que no caso da pesquisa que eu estou aí em andamento, realizando, seria um curso MOOC, né, um produto da dissertação do mestrado ProfEPT. Então, há essa perspectiva, principalmente através desses resultados, né, que foram a busca dos artefatos pelo DSR, pelo método DSR, eu pude constatar mais ainda a falta de produtos na área da acessibilidade de comunicação para as pessoas surdas. Algumas considerações, né? Essa pesquisa, ela busca o quê? Fomentar também que hajam mais pesquisas na área, né, da educação inclusiva de surdos, que essa educação bilíngue ela seja oferecida conforme as leis, os decretos que nós já temos, e que direciona-se assim a ideia de mitigar fatores que comprometem a acessibilidade de comunicação dos estudantes surdos na EPT. Estas são as minhas referências. E aqui agradeço a todos. Parabéns, Leandra, pela apresentação. Muito bem. E agora nós gostaríamos de convidar a professora doutora do PPGEM, professora doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia está conosco em sala, doutora? Sim, estou aqui. Boa noite. Boa noite, professor Ribeiro. Boa noite, Leandra. Bom, primeiro, dizer, Leandra, que seu trabalho, estou até ansiosa já por ele, porque ele vai ser muito importante para a instituição. Por que eu digo que ele é muito importante? Porque quem não experiencia na prática qualquer falta de acessibilidade, às vezes não percebe que nossa instituição não está preparada, não é acessível para quem tem, algumas necessidades. O seu trabalho, voltado para surdos, mas a gente tem problema de acessibilidade de tudo quanto é tipo, né? Eu acompanhei nesses últimos anos, encerro o ciclo agora em dezembro, durante a minha estadia na diretoria de graduação, algumas avaliações de curso, e as pessoas só descobrem que precisam ter acessibilidade quando vai passar pelo processo de avaliação. Aí ele descobre que ele não tem piso tátil, descobre que o banheiro, não é acessível para cadeirante, ou
ou não tem botão de pânico, aí ele descobre que o espelho está na altura que o cadeirante também não vai enxergar, ou não tem, e aí vai descobrindo, aí ele descobre que existe um software para quem é cego, ou para quem é surdo no computador, e assim por diante, né? Então, são várias as dificuldades que a instituição tem, como você identificou na sua pesquisa, que são poucos os trabalhos, né? Então, acredito que o seu curso vai vir para beneficiar nós docentes. Embora a legislação exija já há um bom tempo que tenha, por exemplo, o curso de Libras, né, no currículo de licenciandos, a gente sabe que não é suficiente, né? Nós saímos para a docência para atuar sem esse curso. Eu acredito que precisa ser uma formação permanente. Então, o seu trabalho, eu acho que contribui nesse sentido. Quem leu o seu trabalho foi o professor Marcelo, que não pôde estar aqui, mas que elogiou o seu trabalho, tá? Falou que o seu trabalho estava muito bem escrito. Eu assisti a sua apresentação e considero o seu trabalho extremamente relevante. Penso que ele vai servir um trabalho para ser indicado para todos os nossos cursos de licenciatura que tem na instituição e para todos nós docentes. Além dos colegas, né? Porque eu falo que às vezes a gente faz a inclusão, coloca o intérprete de Libras para o estudante, mas os colegas não conseguem se comunicar com o estudante. Então, ele acaba tendo um convívio ali somente com o intérprete, né? Ou os intérpretes, quando o campus tem mais de um. E não existe essa inclusão de fazer amizade, aquele círculo de amigos que eles consigam se comunicar, consigam realmente ser bilíngue, né? Como você traz no teu trabalho, de ter essa segunda língua para se comunicar com os colegas. Então, eu acho que quem está de fora também precisa dessa formação. Então, eu acho que seu trabalho vai ser para um público muito maior do que você está imaginando, porque é muita gente que precisa ir se formando nesse sentido. Então, parabéns pelo trabalho. Infelizmente, eu não li o texto, o Marcelo até me mandou hoje de tardinha, porque ele já tinha lido, mas na correria eu não li. Eu falei, eu vou ter que ver as anotações que ele já tinha feito, mas ele me falou que estava muito bem escrito o seu trabalho, e assisti sua apresentação. Parabéns, Leandra. Estou aguardando o curso, vou ter que fazer. Que bom. Gratidão, doutora Ana. Doutora Ana é diretora de graduação da PROEM, né? Conhece bem de perto as necessidades institucionais. Parabéns, Leandra, pela ótima apresentação. Agora nós vamos para a próxima apresentação, que é da Maria José da Silva Sato. Maria, tu está conosco, Maria? Maria está aqui, vou te fixar. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite a todos. Me ouvem? Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Estamos te ouvindo bem. Seja bem-vinda. Quem vai arguir a Maria, pode colocar a sua apresentação, tá? É doutor Leandro Carbo, parceiro doutor Leandro Carbo, Instituto Federal de... Agora é campus já, Seara, já está campus já. Coisa boa. Maria, fique à vontade de colocar a tua apresentação. A infrequência escolar e a educação profissional e tecnológica. Muito bem. Já estamos vendo espelhado. Só um instantinho que estou... Sim, senhor. Eu vi a apresentação por aí. Deve estar no PDF. Se você descer lá no PDF, você vai achar isso. Aí, slide. Pode clicar nele. Isso, né? Muito bem, está apresentando. Boa sorte. Boa noite a todos. Sou Maria José, mestranda do ProfEPT, da turma 2023, orientanda da doutora Ângela Fátima da Rocha. E hoje vamos falar um pouco sobre a infrequência escolar, a infrequência e a evasão escolar. Eu sou servidora, né, da Secretaria Estadual de Educação e trabalho com a busca ativa de alunos infrequentes. Bom, essa é a agenda, né? Tem esses tópicos. E o fato de eu trabalhar com a infrequência escolar,
me motivou a estudar mais sobre, né, os motivos que levam os alunos a faltarem sem uma justificativa, né, e a Secretaria de Educação, ela tem várias ferramentas, né, das quais a gente desenvolve o trabalho, e através disso, eu busquei também nos autores, né? Trabalho com a base conceitual, para que eu pudesse, né, desenvolver o trabalho de uma forma mais harmônica, né? Aliando a teoria com a prática, né? E aí eu busquei nesses autores a professora Marise Ramos, Guernica Saviani, para tentar compreender, né, os fatores, né, os motivos dos quais levam esses alunos a faltarem, né. Aí, nessa linha de estudo também, a gente trabalhou, pesquisou, estudou bastante também sobre os conceitos, né, de Charlot, da professora Maria Helena Pato, Libânio, Antunes, né, nessa tentativa de sistematizar, né, esse estudo, essa compreensão a respeito. Como objetivo geral, eu trago, né, analisar a frequência escolar em uma escola estadual através da desculpa, através me perdoe, eu confundi, através das ferramentas, eu estou nervosa, desculpa, tá? Através das ferramentas que a escola e a secretaria oferece, né, que são as normativas, as plataformas, as planilhas compartilhadas, enfim. Né, e como objetivo específico, compreender as estratégias, né, realizadas pela escola, né, no sentido de atenuar essas infrequências desses alunos do nono ano. E, com isso, avaliar também as estratégias de uma outra instituição que oferta o ensino médio integrado, né, mediante a educação profissional. Como a fundamentação teórica, a gente trouxe, né, esses autores, que fazem parte também, né, da base conceitual da educação profissional, que são a Doris Illich, que trabalha especificamente, já desenvolveu vários estudos, né, sobre os fatores de engajamento e acadêmico e social, o Ricardo Antunes, né, que ele traz uma análise crítica sobre a lógica do capitalismo, o conceito da educação profissional e tecnológica na perspectiva da politecnia, né, defendido por Saviani. Quanto aos procedimentos, ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa, com objetivo descritivo, né, procedimentos bibliográficos e documental. A princípio, já fiz, né, um levantamento, né, de todo, das atas dos resultados finais, né, dos alunos. Aí, com isso, já foi feito o levantamento e categorizei os motivos, né, as categorias divididos em categorias e subcategorias, né, dos motivos que levam os alunos a faltarem, de acordo com o trabalho que é desenvolvido, né, com a coleta das informações. E nessa linha de pesquisa é a organização e memórias de espaço, organização e memória da IPP, Macro Projeto 4. Eu estou um pouquinho nervosa, estou sem conseguir falar direito, mas enfim. Como resultados esperados, compreender a infrequência, né, na escola estadual, né, a pesquisa está em andamento, a proposta de trabalho é o produto educacional em categoria textual, material textual. E aqui tem algumas considerações, né, das estratégias desenvolvidas, né, com vistas ao obter maior engajamento, né, para que esses estudantes, eles
consigam, né, finalizar e prosseguir os estudos, né, até mesmo para os cursos do ensino médio integrado, né, e também faz parte também, né, compreender a infrequência escolar do ensino fundamental, os motivos que levam esses alunos através, né, que levam esses alunos a faltarem, e como, através do diálogo, né, com os pais, com a família, como que isso pode ser melhorado, pode ser sanado, pode ser, de uma forma, assim, atenuado, né, a infrequência, para que eles prossigam. Essas são as referências. Eu agradeço e peço perdão, eu fiquei nervosa e eu quase não consegui transmitir o que eu queria. Obrigada. Parabéns, Maria, pela apresentação. Parabéns. Obrigada. Agora, dando sequência, nós vamos chamar o doutor Leandro. O doutor Leandro está conosco para fazer a arguição do trabalho da Maria. O doutor Leandro estudou o trabalho da Maria. Boa noite. Boa noite. Doutor, satisfação em revê-lo. Igualmente, professor Geis, boa noite aos professores aí presentes, aos mestrandos. Acho que o momento é importante, né, esse seminário, acho que cada ano ele vai se aperfeiçoando, e a gente conhece um pouquinho quais são as pesquisas que têm sido desenvolvidas aí nos 2 programas aí do Campus Cuiabá, né? Então, tanto no mestrado em ensino, no qual eu atuo, e também no mestrado aí do ProfPT. E interessante, né, que todas as pesquisas, né, que são desenvolvidas aí, o principal objetivo é você trazer algumas contribuições, seja na parte de algumas estruturas, né, principalmente focando na questão dos processos de ensino e aprendizagem, principalmente tendo como foco o estudante. O trabalho, então, da Maria José, né, eu só fiquei um pouco dúvida, porque o texto que eu recebi está um pouco diferente da apresentação, até o título também, alguns ajustes assim, mas, pelo que eu entendi, o objetivo principal da pesquisa é avaliar a questão, né, as relações entre a infrequência, né, e o sucesso desse estudante lá, né, ao final do ano, quando se tem esse pico, né, a questão da aprovação ou não. E aí, o caso, né, fez dois termos, né, que a infrequência e a evasão escolar. Então, eu acho que isso tem que aparecer no texto também, a diferença entre os dois, né, e não aparece isso no resumo também. Então, eu acho que é uma pesquisa muito importante, né, que isso tem que ter, de uma forma geral, como esses dois termos, né, ou eles se assemelham, né, que acaba que a infrequência ele vai também, de uma forma, vai trazer um insucesso escolar lá para o estudante, né, e dependendo ele vai fazer de uma das causas da evasão. Então, eu acho que é um trabalho muito importante aí, que com certeza, eu imagino que vocês estão nos processos de busca aí. E aí a gente fica mais ainda, porque eu acho que o trabalho vai contribuir mais ainda, porque tem essa questão, né, essa medida que o governo do estado está colocando agora, que a gente já tem essa questão da infrequência escolar. E ainda mais agora que o estudante pode ficar praticamente quase o ano todo sem escola, que o professor vai ter que fazer um plano de recuperação desse estudante. Ou seja, onde está a qualidade do nosso ensino, né? Então, realmente é preocupante. Então, acho que esse trabalho da Maria, né, juntamente com a orientação da professora Ângela, com certeza trará muitos subsídios, né, para a gente ver de que forma, né, essas políticas que têm sido postas aí pelos governos, né, realmente traz. Será que o governo está preocupado com qualidade ou com quantidade? Acho que a preocupação mais é a questão de número, né? Porque acho que qualidade, quando você coloca uma situação dessa aí, de fazer um plano de recuperação, mas recuperar o que se o estudante nem vai para a escola, né? Então, eu desejo sucesso aí na questão da pesquisa, a Maria e a professora Ângela, e depois eu quero ver o resultado desse trabalho aí. Parabéns. Gratidão, doutor Leandro. Coisa boa. É tão importante que é a questão da frequência aí, né, no trabalho que está sendo desenvolvido pela Maria, orientação da doutora Ângela.
O doutor Leandro também leu o trabalho do Odilson, né? Que é o nosso próximo apresentador aqui. Odilson, tu tá pronto aí para fazer a apresentação, Odilson? Como é que é? Nasci pronto, professor. O Odilson é nosso... já está nosso aluno representante da turma já, Odilson? Pode fazer a apresentação aí. Pode abrir o microfone, testa aí. Não estamos ouvindo. Ele não está fechado, mas nós não estamos te ouvindo. Acho que tem que plugar bem aí, tenta aí. Alô, não estão te ouvindo. Você quer entrar pelo celular também? Sabe como é que é? O pessoal está falando aqui para tirar o fone de ouvido e usar o computador. Tu está no PC ou no notebook? No computador? Ô, Dilson, vamos fazer o seguinte. Você vai testando aí. Não consegui. Te dou uns 30 segundos aí, que daí a gente pede para ti tentar uma nova forma, nem que você entre 2 vezes, uma para cada equipamento, nesta mesma sala. Tá? Tenta falar comigo. Tá. Ô, Dilson, você me faz um joia? Ah, tá. Você quer tentar o celular? Tenta o celular, que daí, se a gente ouvir, já fica contigo. Entra de novo. O Odilson está falando aqui de Cuiabá. Já permiti a entrada. Está me ouvindo agora? Abre o microfone do outro aí, Odilson. E agora? Ouvindo? Agora nós estamos te ouvindo. Então, vamos lá. Microfonia. Desliga o do Note. Você é artista agora. Tem que desligar um e ligar o outro. Fala. Tem caixinha de som do computador, né? Abaixa o telefone, abaixa o volume do celular. Só abaixa o volume do celular. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Abaixou o volume. Sim, tranquilo. Nós somos mestres em meeting, né, Leandro? Maravilha. Fala, pode apresentar o Dilson. Vamos lá. Apareceu aí? Ainda não. Pode subir. Ainda não? O título do trabalho do Odilson são Espaços Não Formais de Educação, né, educação não formal e a educação profissional e tecnológica. Muito bem, Odilson, está aparecendo aqui, orientado a doutora Ângela Fátima Rocha. Pode apresentar, Odilson. Exatamente. Agradecer a todos aí, principalmente a minha orientadora, doutora Ângela Fátima da Rocha. E esse trabalho, na verdade, é um trabalho que é fruto dessa linha de pesquisa, que é justamente a organização e memória dos espaços não formais de educação. Aqui há uma breve agenda que faz parte do programa e a introdução. A pesquisa é parte daquilo que venho vivenciando nesses últimos 7 anos que estou à frente da rede de bibliotecas pública do município de Cuiabá. E ela evidencia
como é possível desenvolver a aprendizagem mesmo nos espaços não formais de educação. O objetivo dessa pesquisa, ela tem como foco compreender como a aprendizagem se manifesta nos ambientes não formais de educação e, ao mesmo tempo, ampliar o entendimento sobre a maneira como a educação tem sido difundida nos espaços não formais de educação, sobretudo nessa era globalizada, onde se produz muita informação e pouco conhecimento. A fundamentação teórica, ela é uma fundamentação que vamos sendo construída ao longo de todo esse processo, desde lá do nosso primeiro caminhar, né, que ainda hoje, na reunião lá, defendemos, né, Jason, a permanência do nosso seminário de pesquisa, né? E extremamente importante esse nosso primeiro referencial que a gente faz, que é o nosso memorial acadêmico. E, então, desde esse processo todo, venho vivenciando aquilo que faço no dia a dia, no decurso do dia a dia. E, para isso, a gente vai se municiando de toda essa base conceitual do Prof. EPT. E, nesse sentido, nós buscamos assim uma vasta referência bibliográfica para que pudéssemos estar fundamentando esse trabalho. E aí, algumas inferências com relação à educação não formal, que ela se trata de um processo contínuo. E, segundo Gon, ela ocorre de forma contínua nos processos cotidianos através da socialização. Ela está presente em todos os espaços que nos cercam, desde a família, as associações comunitárias e todas as nossas interações. A respeito disso, nós vamos ver também a questão, um dos capítulos que vamos estar trabalhando é a questão da educação formal. E como é a relação à educação formal? Trouxe uma referência aqui de Antônio Gramsci, aprendizagem adquirida ao longo da vida. E para falar de educação não formal, não poderíamos deixar de trazer à tona o nosso maior educador, aquele que diz o seguinte: recusar a fatalidade e entender a estrutura da sociedade para intervir na realidade. A praxis de Paulo Freire, né? E também fomos buscar lá do outro lado do Oceano Atlântico, né, através de Rui Canário, grande educador português, que fala um pouco sobre a educação informal. A aprendizagem se dá através da socialização e das nossas interações. Quanto aos procedimentos metodológicos, o trabalho que estamos em decurso, em desenvolvimento, é uma pesquisa exploratória. Tem pouco material sobre o tema que estamos trabalhando, mas aí encontramos nessa disciplina eletiva que estou fazendo, e inclusive com o pessoal lá do IF, do Acre, né? E um material muito rico que tem contribuído muito. Então, todas as escolhas de todo esse material têm ajudado bastante. A abordagem ela vai ser uma abordagem qualitativa. O locus onde está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado, é no próprio ambiente de trabalho, a rede de bibliotecas Saber com Sabor do município de Cuiabá. Ela teve início já faz... Mas o ponto mesmo da coleta dos dados, nós estamos pleiteando que seja entre fevereiro e maio de 2025. E esses dados são chamados de dados primários, né?
E quanto aos procedimentos, será de forma bibliográfica, um levantamento. A respeito disso, nós fundamentamos em Prodanov e Freitas e Marconi e Lacados. E a análise de dados é uma análise descritiva com análise de conteúdo de Bardan, 2011. Os resultados esperados. Espera-se que, ao final de todo esse trabalho, a gente possa estar apresentando um contributo para que possamos entender melhor a temática da educação não formal, dos espaços não formal e a sua relação com a EPT. E, como parte do programa do Prof. EPT, que é o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, esperamos apresentar um produto educacional textual de fácil aplicabilidade, que seja replicável e que possibilitará aos usuários desses espaços para que melhorem a sua condição de leitura e de aprendizagem. E algumas considerações que fazemos acerca da rede de bibliotecas Saber com Sabor, que desde 2001 elas vêm contribuindo significativamente nos processos de múltiplos letramentos, oferecendo um acervo bastante contemporâneo, com obras de relevância nacional e internacional, e conta com profissionais qualificados para proporcionar ao seu público um ambiente não formal de aprendizagem. E, por último, as nossas referências. As referências que fazem parte do nosso arcabouço da literatura, do Prof. EPT, e das bases conceituais da EPT. E deixando o nosso contato e os agradecimentos, em especial à minha amiga e orientadora, professora doutora Ângela Fátima da Rocha. Muito bem. E ao IFMT, através da sua reitoria, a todos os nossos professores do Prof. EPT e do PPGEM, e aos colegas mestrandos. E aqui quero deixar um agradecimento especial, não sei se ele está nos ouvindo, ao nosso colega Ederval. Como vocês, colegas do Prof. EPT, sabem, eu tive momentos bastante difíceis com relação à questão de saúde, mas estamos superando. E não é um câncer que vai nos deixar aí pelo caminho nessa jornada. E nos momentos que as coisas apertam, esse grupo aí, esses colegas de mestrando, os professores, eles têm nos fortalecido, têm iniciado de muita fé, de muita esperança, que é o que nos move. Como disse Jason, já nascemos prontos, vamos concluir essa jornada. Obrigado a todos, queridos. Parabéns, Odilson, pela apresentação, muito bem feita, parabéns. Odilson lutador aí. Agora vamos convidar o doutor Leandro Carbo para fazer a arguição do trabalho. Né? Odilson, agora tu pode fechar a apresentação. Doutor Leandro, fique à vontade. Boa noite, Odilson. Parabéns aí pela apresentação do trabalho, do projeto aí, né, que está em andamento, projeto de pesquisa. Parabéns aí à professora doutora Ângela pela orientação. Realmente, eu acho que quando a gente propõe um projeto de pesquisa, da qual a gente tira do ambiente, né, o natural, que é a sala de aula mesmo, o estudante, a gente proporciona várias formas, né, várias atividades a qual o estudante ele pode vivenciar, né. Eu acho que ainda vocês estão definindo ainda, né, o problema da questão, porque, na verdade, quando você fala em espaços não formais, né, mas e que tipo de aprendizagem será basicamente, em que área, né, do conhecimento, porque isso não ficou fechado no resumo aí, né, do projeto. Então, acho que, porque ele é muito amplo, né, quando você fala de educação não formal, né, e na biblioteca existem livros de várias áreas ali, então vocês vão focar em alguma dessas áreas,
né? Então, seria interessante depois fechar bem essa questão do projeto, né? E eu só uma dúvida, uma pergunta, né? Por que saber com sabor? Porque eu não vi isso no texto, fiquei curioso. Está relacionado? Poderia me responder? Professor, obrigado pela pergunta. E, primeiro, a questão do foco da pesquisa, né? Esse foco faz parte de um trabalho que eu já venho fazendo, um orientativo que eu faço para uns alunos de 3 escolas praticamente aqui próxima do local do trabalho que eu atuo, que é o Colégio Estadual Liceu Cuiabano, o antigo Colégio Presidente Médici, hoje Escola Dom Pedro, que é o Colégio Militar Dom Pedro. Cortando, né? Está cortando o áudio. Cortou. E alunos que compõem 8 bibliotecas, que estão em regiões distintas aqui de Cuiabá, e ela é uma biblioteca aberta. Ela fala saber com sabor, porque aqui não há um direcionamento na questão da leitura em si, e a gente faz também um projeto, que é um projeto complementar de leitura, que são os saraus literários, né? E nesse sarau literário, sempre também tem uma degustação de alguma coisa, cada um combina de cada um trazer alguma coisa, então é um saber com sabor. Cuiabano não reúne sem ter alguma coisa para beliscar, professor. Ah, entendi. Mas sucesso, então, nessa pesquisa aí de vocês, eu acho que é só fechar realmente, né, essa questão de qual a temática, né, porque eu acho que isso tem que fechar porque ele é muito amplo, né? E desejo sucesso aí e boa recuperação para o senhor também. Se Deus quiser, vai dar certo e vai conseguir chegar ao final da pesquisa. Parabéns. Obrigado, professor. Geis, o seu áudio. Parabéns, Odilson, pela apresentação. Gratidão, doutor Leandro, pelas contribuições riquíssimas aí. O Odilson é servidor da Secretaria Municipal de Educação na parte de formação profissional em bibliotecas. Então, ele tem uma entrada boa nessa parte. Estamos na expectativa dos resultados. Doutora Ângela, doutor Odilson. Muito bem. Então, dando continuidade agora, nós vamos chamar a Ronanciele para apresentar o seu trabalho. Ronanciele está conosco. Ronanciele é orientada do doutor José Vinícius, e quem vai fazer a arguição é a doutora Ana Cláudia. Ronanciele, doutora Ana Cláudia, é mestranda do Prof. EPT e é uma das mais novas nomeadas professora de administração do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Alta Floresta. Professora, fique à vontade, está com o microfone, desejo uma boa apresentação. Pode testar o áudio? Testando. Muito bem, estamos te ouvindo bem. Ok. Slide em tela, boa apresentação. Bom, boa noite a todos. Como apresentado pelo professor Geis, eu sou Ronanciele, sou docente da área de administração no IFMT, orientanda do professor Dr. José Vinícius. E a temática que nós vamos trabalhar, apesar dessa apresentação se tratar de um recorte, uma adaptação da nossa pesquisa, é o estágio supervisionado, né? Eu vou apresentar a agenda, como os outros colegas, né, já compartilharam. Então, na introdução, o tema a respeito vai ser o estágio supervisionado. Então, quando se fala em estágio supervisionado, a primeira coisa que a gente pensa é a oportunidade que o estudante tem de ter o encontro da teoria com a prática, né, de colocar em prática aquilo. Na legislação, isso é chamado de um ato educativo, né, desenvolvido no ambiente de trabalho. Só que quando a gente parte para a prática do estágio, né, as observações são que existem muitas problemáticas que talvez impeçam que o estágio supervisionado seja aproveitado na sua máxima
oportunidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa visão das perspectivas a qual o estágio é criado, né, deveria ser utilizado, em contrapartida com as problemáticas que a gente encontra. Como incentivado pelo programa do ProfEPT, a gente busca encontrar uma problemática dentro da nossa experiência, né, daquilo que traz o nosso ambiente de trabalho como inquietação, né, e dada a experiência como docente, eu encontrei essas inquietações nas orientações de estágio, né, e como é uma vasta, vamos dizer assim, problemas observados, o que causa até uma dificuldade de delineamento da pesquisa, né, nós resolvemos investigar como que os docentes, né, de um campus específico do IFMT, o campus Pontes Lacerda, como eles percebem esse processo de estágio e as contribuições desse estágio dentro do ensino médio integrado. Então, o objetivo geral é identificar como esses docentes percebem tanto o momento do estágio como as suas contribuições para esse momento formativo, né, integral do estudante, e temos como os objetivos específicos identificar quem são, né, esses orientadores dentro da instituição em questão, analisar de fato quais que são as percepções deles, e dentro dessas percepções fazer um levantamento de quais são os principais desafios enfrentados, então, na orientação do estágio, né, buscando levantar a discussão para propor uma melhoria, então, deste processo de utilização do estágio, né, como seu momento formativo. Na fundamentação teórica, nós vamos nos ancorar, né, a depender do estágio da pesquisa, né, quando se falar em educação profissional e tecnológica, principalmente no Frigoto, Ciavata, Ramos, quando falarmos da função, né, do conceito que rege o IFMT, dentro das perspectivas que ele foi criado, que é da educação, né, integral, né, da indissociabilidade entre a teoria e a prática, né, de todas essas questões a gente vai trabalhar, né, com a percepção do Pacheco, né, sobre esses conceitos a qual o IF foram criados, e quando se tratar da fala do estágio, além da legislação, é claro, né, dialogar aí com os Abalsa, Souza, né, com a Grazel, que é uma egressa do próprio ProfEPT, né, que também trabalhou com a temática do estágio. Quanto aos procedimentos, né, a pesquisa ela é aplicada, como já foi dito, partindo de uma aplicação prática no ambiente da docência. A abordagem é qualitativa, quanto aos objetivos exploratória, né, aonde essa pesquisa será aplicada? No campus, especificamente de Pontes e Lacerda, do IFMT, né, no ano de 2024 e 2025, e os participantes serão todos aqueles docentes considerados pela instituição aptos a exercer o estágio, né, primeiro, depois a gente vai ir delimitando essa parcela de docentes, né, com alguns critérios. E quanto aos procedimentos, a pesquisa vai ser bibliográfica, documental, né, e se tratar de um levantamento, então, dessas percepções dos docentes. A coleta de dados principal vai ser em roda de conversa, e aí delimitando, né, todos aqueles docentes, de acordo com alguns critérios, vamos separar no máximo 10 docentes, né, que todos aceitarão, né, o termo de livre aceitação de participar da pesquisa, e a análise dos dados coletados será feito análise de conteúdo. Então, quanto aos resultados esperados, né, nós temos, além de identificar qual é a percepção do docente, de acordo com as contribuições do estágio para a formação integral, nós esperamos também traçar qual que é o perfil, né, desses docentes que executam as atividades de orientação de estágio na instituição, né? Como assim o perfil? Se esses docentes estão realmente alinhados, né, e entendem as perspectivas da instituição quanto à formação integral desse estudante, se esses orientadores são parcialmente, né, na sua maioria, da
base técnica do curso, né, em questão avaliado, ou se isso é uma proporção igual entre o núcleo básico e o conhecimento teórico, e também esperamos produzir, né, um produto educacional que, a princípio, se trata de um guia, né, com orientações para auxiliar este docente na orientação do estágio. E aí eu gostei muito de uma fala no começo da noite, que este produto educacional, ele ainda é pensado de maneira muito prematura, porque ele vai ser desenvolvido a partir dos dados que a gente coletar desses professores, né? Então, são eles que vão trazer, de fato, o alinhamento deste produto educacional para que supra os desafios que eles mesmos apresentarem. Quantas considerações finais? Né? Quanto ao objetivo, como se trata de uma pesquisa ainda, né, em fase inicial de desenvolvimento, não se pode afirmar, né, se o objetivo foi alcançado, mas o estágio precisa ser considerado, de fato, como um momento crucial do processo de aprendizagem dos estudantes, né, principalmente dentro da nossa instituição, né, que segue princípios de educação integral, né, do trabalho como princípio educativo, né, da indissociabilidade entre teoria e prática. Então, a gente precisa utilizar, já que o estágio é um momento formativo, resgatar essa visão, né, e utilizar deste momento formativo para acrescentar, sim, a formação integral desse estudante e para ampliar o pensamento de que o estágio é somente o momento do estudante ir lá colocar em prática a teoria, mas sim o momento da praxis educativa, onde ele vai aprender, vai colocar a sua teoria em prática, mas ao mesmo tempo, com a prática, ele vai aprender novamente a sua teoria, né? E nesse processo evolui-se, né, a aprendizagem desse estudante, né, no curso em si. E aí a gente deixa como consideração para a pesquisa que, né, o leque de agenda que a gente vai deixar para a percepção das demais partes envolvidas nesse processo de estágio, porque a gente vai investigar a percepção do docente. Mas e qual a percepção das instituições concedentes do estágio, né, no mundo do trabalho? Qual a percepção da instituição de ensino quanto ao estágio? E qual que é a percepção dos estudantes, dos estagiários, de fato, né, que estão ali vivenciando realmente, né, o momento do estágio? Essas são as referências. Eu deixo o meu contato, né, e o meu agradecimento pela oportunidade, né, em especial ao meu orientador, né, e parabenizo pelo evento. Parabéns, Ronanciele, pela apresentação. Agora eu convido a doutora Ana Cláudia para fazer a sua fala sobre o trabalho da apresentação da Ronanciele. Olá, Ronanciele. Ficou muito claro, né, na sua fala e também no trabalho, que o produto, tanto que quando eu li eu perguntei, mas e o produto, né? Eu queria entender mais, queria saber mais do produto, mas ficou muito claro na sua apresentação que ainda será amadurecido, né? Trabalhar com docentes, né? A gente trabalha, eu tenho experiência de trabalhar com formação de professores, mas pensando na formação de professores para educação básica, né? De uma forma geral, que não era para formação técnica quando eu fiz meu doutorado. E aí eu fiquei pensando, né? Que mundo diverso que você vai trabalhar, porque você vai trabalhar provavelmente com bastante professores da área técnica, né? Porque geralmente são os que têm conhecimento da área que o estudante vai fazer o estágio. Então, já é um outro perfil de docente do que quando a gente pensa só na educação básica. E aí eu penso que vai ser interessante essa discussão. E eu vejo que sua pesquisa está muito bem amarradinha no ponto de vista da pesquisa, né? O objetivo voltado para a pesquisa mesmo do tema, de levantar essas percepções dos docentes. Mas eu acho que vai ser um desafio ainda descobrir esse manual, né, essas boas práticas de como a gente fazer esse estágio, mas eu também entendo que ele vai ser muito importante, porque a gente tem uma rotação tão grande de professores nos campi,
E muitos professores que chegam novos, né, e a gente agora com novos campos sendo criados, vão chegar mais ainda docentes novos. Eu acho que isso vai servir de apoio para quem vai orientar pela primeira vez, pela segunda vez, né, para aqueles que já orientam, observar, de repente, as outras práticas. Então, eu acho que o estágio, né, no ensino médio integrado nosso, ele é, sim, de muita importância. Às vezes, encaminha esse menino para o mundo do trabalho, e esse teu trabalho tem muita influência. Eu agora fiquei na dúvida, o jeito que você vai para Alta Floresta, e você vai permanecer a pesquisa aí em Pontes, como é que você vai fazer? Professora, é a dúvida que todos os professores têm, né, quando eu apresento, inclusive foi o mesmo assunto levantado quando a gente apresentou no próprio mestrado. Eu trabalhei 2 anos como professora substituta em Pontes de Lacerda, então, assim, eu tenho conhecimento do processo de estágio lá. É um sonho deixar a contribuição para este processo de lá. A pesquisa ela foi pensada, né? Claro que isso pode, né, mudar e ser ampliado, mas dada a situação de hoje, por conhecer o processo lá a fundo e conseguir visualizar a pesquisa, eu optei por ainda continuar com a pesquisa lá. E aqui também existem várias maneiras, né, de você entrar em contato, e como você já conhece, às vezes é até mais fácil do que você levar para um campus que é totalmente novo, que você não tem experiência. Acho que você tomou a decisão correta. Como eu disse, a tua pesquisa está bem delineada, o objetivo bem traçado, e eu acho que agora é pensar mesmo, levantar como fazer esse manual, que talvez você vai descobrindo aos poucos ao ser pesquisado. Mas eu gostei do tema, parabéns, né, relevante, parabéns para você e para o seu orientador. Desejo sucesso aí na pesquisa e quero ver o resultado, né, professor Geis? A gente vem no seminário e depois fica curioso para saber, né? Aí a gente não sabe se lê aquele monte de dissertação que a gente tem que ler para as nossas bancas, ou você vai ler do programa do coleguinha do vizinho. Mas parabéns, tá, Ronaciele? Muito obrigada, professora Ana Cláudia. Gratidão, doutora Ana Cláudia. Parabéns, Ronaciele, pela apresentação. Né? O Ronaciele geralmente é assim, ó, chega um professor novo ou não completou as aulas, toma um estágio para ti. Né? Ó, a frase que dá para pôr lá na epígrafe. Toma um estágio para ti. Doutor José Vinícius aí também já orientou na parte de estágio. Muito bem. Vamos. Nossa próxima é a Taquiana. Taquiana. Vamos continuar. E aí a doutora Ana também é avaliadora da Taquiana, né? Ó, eu aproveito aqui enquanto a Taquiana se prepara. A Taquiana entrou e saiu. Ah, tu está aqui, bem-vinda. Bem-vinda, Taquiana. Pode colocar seu slide em tela. Ó, o doutor Leandro mandou mensagem para mim, disse que deu uma chuva lá em Jaciara e caiu a energia e apagou a escola, tá? Aí ele perguntou, ele estava tentando voltar, e aí estão no escuro, tá bom? Se ele conseguir, ele volta, senão firmo aqui a gratidão ao professor Dr. Leandro Carlos. Taquiana, pode colocar teu slide em tela. O som tá ok? Tá ok, estamos te ouvindo bem. Perfeito, vou colocar o slide aqui. A Taquiana está falando de Alta Floresta também. Ela é técnica administrativa de Alta Floresta, do Instituto Federal, orientada pelo doutor Leonan Lauro. Tá aparecendo? Não, né? Está subindo, ainda não. Só um pouquinho. O título do trabalho da Taquiana, As contribuições do Departamento de Administração e Planejamento na vida do discente. É gostoso esses tópicos de EPT, né, Ana? É bom que a gente vê um outro universo, né? Bem diferente do nosso. Apareceu?
Já estamos em tela, Tatiana. Boa apresentação. Perfeito, obrigada. Bom, o título do meu projeto é a contribuição do Departamento de Administração e Planejamento na vida do discente. Aqui é a agenda. Bom, eu inicio a minha fala comentando sobre a criação do IFMT no seu quadro de técnicos administrativos dentro do regimento, que o quadro de técnico administrativo ele é composto por servidores do quadro de servidores permanentes. Eu fiquei nervosa, deu uma quedinha. Então, esses tais que trabalham dentro do IFMT, que são servidores permanentes, eles são lotados dentro do Departamento de Administração e Planejamento ou dentro do Departamento de Educação, no caso aqui do Campus Alta Floresta, Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. E nós vivemos, aqui no nosso campus, uma dicotomia da existência de duas escolas, a escola administrativa e uma escola pedagógica. E muitas vezes, os tais que trabalham dentro do departamento de administração, que nós comumente chamamos de DAP, não têm muito contato com a equipe, ou que são os técnicos do departamento de ensino, ou até mesmo com os docentes e os alunos na atividade educacional da instituição. A minha pesquisa, ela vai procurar entender qual que é o papel do técnico administrativo que trabalha no departamento de administração e como que esse técnico se entende como educador, como ele se vê educador na instituição, dentro de uma instituição educacional, e se ele consegue perceber qual que é a contribuição dele na formação humana do aluno. Porque o técnico que trabalha no DAP, ele tem muita atividade apenas burocrática. Então, muitas vezes, ele permanece 100% dentro daquele local de trabalho, ele não sai de dentro da sala, ele não participa de outras atividades da instituição, que são atividades de pesquisa, de extensão, muitas vezes ele não percorre o ambiente total da instituição, então ele não tem essa vivência. E vou deixar aqui um pouquinho. Então, o meu trabalho, ele vai buscar tentar compreender se esse técnico que trabalha dentro do departamento de administração consegue entender e compreender que a atividade dele também faz parte de um educar humano dos nossos alunos. Então, como objetivo principal é compreender como que o TAI lotado no DAP percebe essa contribuição na formação humana do discente no campus Alta Floresta. E os objetivos específicos, a primeira, é compreender essa identificação do técnico, identificar quais são as atribuições reais desse técnico, porque dentro do departamento de administração, nós temos várias coordenações, então são várias atividades burocráticas que são executadas por esses técnicos, e ao final é executado um manual de boas práticas. Qual que é o intuito desse manual de boas práticas, que é o produto educacional? Seria um manual para que primeiramente, será feito através de um questionário para compreender a partir dos técnicos que trabalham no DAP, mas para que eles tenham mais contato com o departamento de ensino. De onde surgiu essa ideia, esse desejo de fazer essa pesquisa? Porque eu tenho um pé dentro do departamento de administração e um pé dentro do departamento de ensino. Então, a proposta desse produto educacional é permitir que os técnicos do DAP tenham uma vivência
dentro do departamento de ensino, que eles participem dos projetos, que eles participem das ações, que eles participem dos eventos do departamento de ensino e tenham uma convivência dentro da instituição educativa, que eles consigam compreender que eles não estão trabalhando no escritório, né, ou numa instituição privada, eles estão dentro de uma instituição educativa, que o trabalho deles influencia na formação dos alunos, como uma formação integral, uma formação unilateral, como uma formação para a vida toda do aluno. Então, que eles tenham esse contato e que, com esse contato, eles possam executar de uma forma mais humana essa atividade, de uma forma mais efetiva, mais eficiente e mais ética. Porque, muitas vezes, nós estamos ali só executando, porque o processo burocrático do departamento de administração, ele são muitos processos, é muito burocrático, então, a grande reclamação do técnico é essa, eu não vou porque eu não tenho tempo. Então, nós ficamos cristalizados ali na burocracia, e não temos a visão da importância do nosso trabalho para a instituição de ensino. Então, esse é o objetivo da minha pesquisa. A fundamentação teórica, ela parte a partir da criação dos IEPs, né? Ela vai desde a criação das escolas aprendizes e artífices, dos liceus, das escolas industriais, dos Cefetes, né? Até a criação do IFMT, em 2008, pela Lei 11.892. Então, eu busco contextualizar a criação do IFMT por ser uma instituição que vai ofertar a educação por diferentes modalidades, né? E que busca essa formação completa, inclusiva, em uma escola unitária. E eu trago aqui uma frase de Paulo Freire, que ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E aqui é que entram os técnicos administrativos, porque eu falo os técnicos e também falo nós técnicos, porque eu também me incluo quando eu falo departamento de administração e departamento de ensino, porque todo o nosso trabalho é uma atividade meio para esse fim, que é a atividade de ensino, a formação dos nossos alunos, que é o nosso fim, né, da instituição. Então, o educador, ele é um trabalhador educador, né, e ele compõe diretamente a escola. Então, essa é a nossa atividade essencial, nós somos educadores, nós temos que ter esta visão, esse entendimento que somos educadores e que contribuímos. Então, todo o trabalho que é realizado por um técnico, desde que seja, ou mesmo um colaborador, que seja uma limpeza, ou a organização de um almoxarifado, ou patrimônio, ou de um técnico de informática que vai fazer a manutenção de uma impressora, é um trabalho educador, porque ele vai contribuir para que seja executada, né, a mediação do conhecimento entre professor e aluno. Os procedimentos metodológicos, ele vai ser realizado no IFMT no campus Alta Floresta, é uma pesquisa qualitativa, aplicada e com objetivos exploratórios. Eu vou utilizar pesquisa documental, eu vou procurar nas leis, né, quais são as atividades, o que compõe a atividade desse técnico que trabalha no departamento de administração, e vou aplicar um questionário, tanto com técnicos do DAP ou como no DEMPEX. O DEMPEX é o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ao todo, serão 15 do DEMPEX e 11 tais do DAP. Os resultados esperados é compreender como esse tais se enxerga educador, né, fazendo parte dessa instituição
educativa, identificar quais são as suas atribuições e criar esse manual de boas práticas. Ele vai ser disponibilizado no site da instituição e para as outras instituições que queiram utilizar. Algumas considerações. A consideração que eu acho mais importante é que o TAI entenda e compreenda que toda atividade que ele realiza é importante para a criação para a formação do ser humano, né? A atividade dele não é meramente burocrática, não está ali, ele não está ali meramente para fazer uma aquisição, fazer uma compra pública, ou pagar uma nota fiscal, ou executar uma atividade de ordem contábil. Ele está ali para contribuir para a formação de um ser humano. Então, essa eu acredito que seja a principal contribuição da minha pesquisa. As minhas referências, e deixo o meu contato, e agradeço. Parabéns, Tatiana, pela excelente apresentação. Obrigado. Agora nós queremos chamar a doutora Ana Cláudia para fazer os comentários sobre a apresentação e o projeto da Tatiana. Tatiana orientada do Dr. Leonan. O Dr. Leonan não pôde estar conosco hoje à noite, mas ele estaria aqui contigo, tá, Tatiana? Tá. Ana, fica à vontade, por favor. Tá tranquila, né, Tatiana? Boa noite, Tatiana. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Tatiana, eu confesso que quando eu comecei a ler seu trabalho, já passou tanta coisa na minha cabeça, né? Desde quando eu li, vendo você falar, eu fico aqui fervilhando. Eu já fui diretora de ensino, né? E os técnicos têm dificuldade, às vezes, de entender qual que é o seu papel, e quem está de fora, os docentes, estudantes, tem dificuldade também de entender o trabalho do técnico. Né? Então, acaba criando grupos que não se entendem, né? A gente sabe que em muitos campos tem isso, a gente sabe que na estrutura física de alguns campos, a gente tem uma distância enorme entre onde é a sala dos departamentos de ensino, aí de vocês é ensino, pesquisa e extensão, né? Mas tem campos que a pesquisa e extensão já é lá junto com o DAP, é separado. Então, tem campus, o campus que eu sou de origem, que eu fui de Confresa durante 7 anos, que foi o campus que eu mais fiquei e atuei, embora hoje eu esteja docente do campus Rondonópolis, eu fiquei pouco tempo lá porque eu assumi a gestão aqui na reitoria e acabei ficando aqui na reitoria os últimos quase 4 anos. E lá era distante, né? É distante mesmo, fisicamente era distante, né? Então, eu acho que o seu trabalho, você vai encontrar respostas muito diversas, porque você vai fazer questionários com grupos que estão mais próximos dos estudantes e grupos que estão mais distantes. Mas é muito importante para que todos entendam, inclusive os docentes entendam esse papel e como vocês se enxergam, se veem nesse papel de formação desses estudantes. E é importante porque, às vezes, o professor não entende por que ele tem que fazer um termo de referência para levar uma turma para fazer uma visita técnica, né? Ele acha que o técnico tem que fazer tudo, ele não entende que ele tem que ser o motivador, né? E que a atividade fim de todos nós dentro da instituição é o estudante, né? Então, a atividade fim nossa é sempre formar estudantes, é sempre atividades voltadas para a formação dele. Então, eu acho que o seu trabalho vai ter essa relevância. Então, talvez você vai precisar, do decorrer dessa pesquisa, também trazer esse olhar externo, não só o olhar... E é uma sugestão também que, né, se falar assim, não, a professora viajou, vai dar muito trabalho, né? É só pensando como que o restante do grupo, da escola, enxerga esses profissionais, né? Porque a gente sabe que pode ser que dê até briga, né? Então, talvez não seja uma boa ideia, uma boa sugestão, mas eu acho interessante a sua pesquisa por isso, para talvez ela abrir o olhar das pessoas para entender que sem a atividade de cada um, o campus não funcionaria. Então, para que tenha energia no campus, para que tenha água lá funcionando nos banheiros, para que tenha papel, para que tenha
pincel dentro da sala para o docente usar, para que tenha os data shows funcionando, é extremamente importante. O papel do técnico que está lá no DAP, né? Às vezes o contato é muito maior com os técnicos que estão no ensino, porque o técnico de laboratório está recebendo os estudantes no laboratório, os técnicos que atuam, né, nas coordenações de assistência estudantil, eles estão tendo contato frequentemente com os alunos, né, com os estudantes. A gente sabe que os técnicos que estão lá na secretaria escolar recebem os estudantes, têm esse contato, talvez para eles seja muito mais fácil. A distância maior é o técnico do DAP. Exatamente. Então, você vai encontrar realidades diversas das respostas. E eu acho que vai ser bacana essa discussão, né? Aí eu vejo a mesma coisa que eu falei da Romancieri. O teu trabalho, enquanto pesquisa, está redondo. Seus objetivos bem traçados, seus referenciais, você vai encontrar, né, uma boa discussão aí para fazer na tua dissertação. E aí eu também acho que e aí talvez por falta de experiência, né, professor Geis, porque a gente no PPG não tem produto. E aí eu fico aqui ansiosa para saber o que é o produto, que jeito que é o produto, mas eu já entendi que é uma construção, que o produto vai sendo construído conforme vocês vão desenvolvendo a pesquisa e tendo esses dados e analisando esses dados, né? Mas que a gente fica muito ansiosa para entender como que esse produto vai se originar. Mas, enquanto pesquisa, eu digo que a tua dissertação vai dar uma ótima discussão, vai dar um ótimo debate, né? E aí a gente espera depois o produto, que eu acho que talvez eu tenha mais dificuldade de visualizar esse produto, mas com a prática de vocês, com a experiência dos professores que já estão, né, todos acostumados a orientar esses produtos, eu tenho certeza que vai sair um excelente produto, assim como tantos que a gente já viu que sai do Prof. PT. Então, eu desejo sucesso na sua pesquisa, Tatiana. Obrigada. Né? Acho interessantíssima essa discussão, é necessária. Eu fico muito feliz de saber, você atua no DAP, né? Hoje eu estou coordenadora do registro escolar e sou substituta da chefia do departamento de administração. Então, eu tenho os 2 pezinhos. Melhor ainda, que você já tem uma visão um pouquinho maior, mas quem está no DAP talvez vai ser a primeira vez com a tua pesquisa que eles vão parar para pensar e refletir qual que é o papel deles ali, como que eles se entendem. Eu acho que a sua pesquisa vai, no mínimo, provocá-los a refletir sobre esse papel. Né? Então, parabéns. Obrigada, professora. É isso, professor Jason. Obrigado, foi um prazer ler os trabalhos de vocês, conhecer mais um pouquinho. Ano passado a gente conheceu um pouquinho, e assim a gente vai entendendo como que cada pesquisa se desenvolve. Gratidão, doutora Ana, por compor junto aqui com riquíssimas contribuições com os nossos mestrandos, doutor Leandro, doutor Tiago, demais professores do PPGEM. Gente querida, eu gostaria de fazer um convite, quem puder aí, para a gente fazer um print de tela aqui do fechamento desta mesa de apresentação dos projetos do Prof. EPT arguído pelos docentes do PPGEM, né? Olha que legal, sobreviventes, hein? Segundo dia, até 10 horas da noite de evento, ó, 1, 2, 3 períodos. Ontem 3 períodos, hoje mais 3, e amanhã, amanhã cedo, já deixo o convite, hein? 8 horas da manhã, oficina Projetos de Pesquisa e Protocolos de Submissão no Comitê de Ética, doutora Maria Auxiliadora e doutor José Vinícius, e depois 10 horas da manhã, 10h30, com o doutor Tiago Beirigo e eu, conhecendo os trâmites de submissão e escolha de bons periódicos. Então, vamos lá, vamos dar um oi aqui para a gente sorrir, fazer uma fotografia. Deixa eu ver se saiu, se eu apertei o botão certo. Agora sim, mais uma vez, agora eu sei qual que é o botão. Coisa boa! Gente, gratidão. O e-book do seminário do ano passado está chegando, tá? Já chegou vai chegar o segundo, e aí os trabalhos apresentados ontem e hoje vão compor o e-book deste terceiro seminte. Uma boa noite a todos, meus queridos. Gratidão, até amanhã cedo. Uma boa noite. Mesmo link.
Boa noite.